Pessoal, até, enquanto vem o resultado e tudo mais, como tem o pessoal com voo, vamos aproveitar e ganhar tempo. Então, bem informalmente, conversar um pouquinho sobre o assunto, vai. Se chegar o resultado, a gente interrompe, passa o resultado, depois a gente continua. Betina, primeira aula que a gente dá com o pessoal tendo lido o material antes. Você já deu uma aula que os alunos leram o material antes, estudaram o assunto? Esta é a aula dos seus sonhos. Então, essa é a aula dos sonhos. Então vamos lá, gente. O que nós vimos? O que vocês acharam? Agora acabou, já foi. E daí? O que foi relevante nesse caso? Alguém contribuir? Alguma dúvida? Algum ponto ficou muito... Fala. É curioso porque quando a gente pegou o caso, pensamos que o ponto central seria efetivamente os criptoativos e entraríamos no lado técnico, mas acabou que, pelo menos dentro da nossa linha, fomos para um lado mais constitucional, né? Acho que talvez seja uma das grandes discussões do direito tributário, que é exatamente a cisão entre tipos e conceitos e esse desdobramento, não? A questão dos tipos e conceitos era relevante para esse caso? Porque, veja, gente, nós tínhamos um Código Tributário Nacional aplicando um conceito. Quer dizer, para que a gente precisa ficar invocando a questão tipológica ou não para um tema como esses? Eu posso invocar se eu falar assim, olha, o código contraria o conceito constitucional de renda ou coisa parecida. Aí dá uma discussão interessante. Mas, nesse caso, não me pareceu que alguém fosse discordar da concordância do 43 do CTN. E o 43 do CTN traz um conceito de renda, né? Ele claramente conceitua, define. Então, esse tipo de debate não me parece cabível aqui. O CTN tem. O CTN que tem 2 incisos, né? Vamos falar, o inciso 1, renda produto, inciso 2, renda acréscimo patrimonial, são coisas distintas. Então, quando eu falar em produto, eu estou falando em algo, assim, é a teoria da árvore e dos frutos. Então, o produto do capital, produto do trabalho. Então, eu mantenho o capital, existe algo mantida a fonte. Então, a gente fala mantida a teoria da fonte, teoria do produto, porque eu mantenho a fonte e tenho algo mantida a fonte. Isso está no inciso 1. O inciso 2 adota um outro conceito, é acréscimo patrimonial. Portanto, eu não me preocupo qual é a fonte. Existe, o importante é que, comparando o início e o fim, eu tive um acréscimo do meu patrimônio. Então, são situações diferentes. Não dá para falar em ganho de capital no inciso 1. Ganho de capital não no inciso 2. Por isso que o CTN ele é gentil, ele aplica as duas situações para não ter a discussão. Historicamente, quando foram fazer o 43, a ideia era falar... Inciso 1, renda. Inciso 2, ganhos de capital. Em outros países, na Inglaterra, existe imposto de renda e existe o imposto sobre ganho de capital. São impostos diferentes. Aqui iam fazer isso. Daí veio aquela pergunta clara. Puxa, se nós fizermos isso, como é que fica o texto constitucional que fala em renda e provento de qualquer natureza? Daí alguém teve uma ideia genial, fez isso mesmo, está registrado. A ideia, então vamos chamar de provento de qualquer natureza o tal do ganho de capital. E assim fica dentro. Então, quando você vir, ou seja, provento, em princípio, provento é uma expressão que cabe para o servidor público, para o militar, ele recebe proventos. Mas o CTN estipula, ele chama provento, para mim, é o acréscimo patrimonial, o ganho de capital. Que mais de dúvidas que surgiram ali? Oi? Se ele realizou a renda, ou seja, eu só tributo a renda realizada. Esse é um ponto bastante importante da questão da disponibilidade, né? Ou seja, a renda é disponível. O 43, quando ele escolhe o fato gerador do imposto de renda, ele fala, exige renda quando eu tiver uma disponibilidade. A expressão mais importante é a aquisição da disponibilidade. Eu posso dispor daquilo. Então, a pergunta é, o que é uma renda disponível? Primeiro, nem tudo que eu recebo é disponível. Eu posso receber alguma coisa, mas eu posso não ter tudo, nem tudo que eu recebo eu disponho. Só para dar um exemplo claro, se eu recebo, mas eu tenho gastos para receber, a minha disponibilidade nunca é tudo o que eu recebo. É o que eu recebo, menos aquilo que eu gastei para receber o todo. Renda disponível sempre é uma renda líquida, é aquilo que eu tenho menos que eu gastei. Então a pergunta é, por que eu tributo a renda disponível? Voltamos a um conceito constitucional de capacidade contributiva. Eu posso pagar imposto com aquilo. Então, em que momento surge a disponibilidade? Quando eu já posso dispor daquilo para pagar imposto. Esta é a lógica do imposto de renda. O imposto de renda escolhe o momento da disponibilidade. Chegou o resultado? E agora?
Continuamos? Interrompemos ou... Por causa do... Tem gente com voo, então vamos interromper. Depois... Oi? Não, a ideia de... Então, vamos lá. Só essa ideia. Renda disponível é, eu posso pagar imposto com aquilo. Ou seja, eu testo a disponibilidade, a realização, para dizer a partir de que momento eu já posso dispor daquele valor como meu. Então, enquanto não é meu, enquanto eu não posso dispor daquilo, não há disponibilidade. Posso dispor? Posso pagar imposto com aquilo? O fisco pode ficar com a parte dele? Entenda o imposto de renda como dizendo o fisco fica com uma parte daquilo que eu ganhei. Então, eu preciso poder dispor daquilo. Diferente, é bom lembrar, não é a mesma coisa da questão do patrimônio. Por isso aquela argumentação que eu falava. No caso do IPTU, etc., eu não vou usar esse conceito. Mas na renda, a renda é renda disponível. Quer falar o resultado? Tá bom. Boa tarde. Vamos, então, começar pela premiação dos memoriais. Anunciamos, então, que os memoriais da Fazenda, eleitos como os melhores memoriais, foram o da equipe da USP, 314. Parabéns. Depois a gente tira uma foto. Com relação aos memoriais do contribuinte, nós tivemos um empate, e então serão duas equipes premiadas. Como melhores memoriais do contribuinte, ficou a equipe da FGV 328. Parabéns. E também a equipe da Dom Helder 313. Vamos, então, agora à premiação dos melhores oradores. Pelo contribuinte, perdão, a UFAM 318. Pela Fazenda, a Faculdade Baiana de Direito. Bom, anunciaremos então agora os ganhadores da competição, iniciando pelo quarto lugar. Eu também acho. Tá. Em terceiro lugar, então, ficou a equipe da UFAM 318. Por favor, equipe da UFAM.
Em quarto lugar, então, a equipe da USP. Parabéns. A proposta era a seguinte, eu ia propor que agora as equipes primeiro e segundo ficassem aqui as duas aqui. Fica mais... diagonal. Dá daquela foto bonita e tal. Não, para foto. É para filmagem foto, vai para lá. Bom, nossa vontade era de fazer primeiro lugar dividido também, mas não deu, era proibido, não deu jeito, a interpretação, como é que a gente faz? Daí tinha que votar, né? Você quer anunciar? Não, você vai anunciar. Bom, então, em primeiro lugar, ficou a equipe da Mackenzie. Parabéns! Quase primeiro lugar. Fica... Em segundo lugar, então, parabéns também, a equipe da UFBA. Pergunta aos que ficam, vocês querem continuar a bater papo ou não? Sim ou não? Então deixa o pessoal que tem voo. Eu tenho mais meia hora pelo menos aqui, né?
Eu tenho que estar às 8. Eu tenho que estar às 8. Que hora tem que sair daqui? O trânsito de BH é complicado. Você tem que estar às 8 lá? Porque embarca às 8. Não, aí você sai daqui às 6h30, tranquilaço. É? Bom, gente, vamos continuar um pouquinho mais, vai. Tem que fazer a foto agora? Licença que eu preciso corrigir uma petição, não estou Claro, com o computador, tá? Tem que fazer. Fotos dos melhores memoriais, então tem que fazer. Então vamos lá. A USP, então, por favor. Cadê a fotógrafa? Cadê a fotógrafa? Falta só o fotógrafo. Niski. 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 A fotógrafa. Ah, ele foi chamar. Tá bom. Tchau, tchau. Tá bom, esperamos. Parabéns, gente. Obrigado. Parabéns. Foram 22. Ah, é 22, foram 44. 14, eu acho. Foi uns 6 memoriais por pessoa. Alguém foi buscar a fotógrafa? Hã? Tá. Tá. Sim, tá. Alguém foi buscar a fotógrafa? Alguém foi buscar a fotógrafa? A fotógrafa. Pedro, eu acho. Pedro, tu foi buscar a fotógrafa? Ah, tá. Xueri, vamos falando porque a fotógrafa... Vocês querem assinar um pouquinho? Bom, pessoal, então, enquanto a fotógrafa desapareceu, a gente continua falando um pouquinho mais. Bom, falamos sobre renda disponível. O que mais? Tá, quem tem legalidade? Fala sobre isso. Pode falar. Claramente são bens, né? Quer dizer, essa história de que não... Ou bens ou direitos, mas assim, essa tese é assim, o esforço brutal para tentar salvar alguma coisa não tinha. Né? Desculpa, mas é claro que é claro que está na lei. Você pode discordar se é lei constitucional ou inconstitucional. Mas dizer que não está na lei, dizer que é uma coisa sui generis, isso não convence ninguém. Eu não sei, eu coraria se eu tivesse que falar uma coisa dessas. Eu até brinquei, virou cripto sui generis. Porque como é que é isso? Quer dizer, ou seja, eu comprei moeda e joguei dinheiro no ralo. Que eu tive Alguém consegue se convencer de que ao comprar a criptomoeda eu joguei dinheiro no ralo e depois, de repente, houve um milagre e eu tenho um carro? Quer dizer, o fato de ser um direito volátil, é evidente é volátil, mas tem muita ação por aí que também é volátil. O fato de ser volátil ou não volátil não tem a ver com o fato de não ser um direito. O que acontece é que o nosso sistema opta pela tributação no momento da realização, em virtude da capacidade contributiva, que eu falei para vocês. Só para sua informação. Se você estivesse no sistema norte-americano, você poderia optar por... E não é aqui, tá? É lá. Você tem o que eles chamam de cash, que na verdade é a realização, ou tem o accrual. O accrual permite que você vá medindo a todo momento o valor do seu patrimônio. O contribuinte escolhe se ele quer ficar no regime de cash ou de accrual. Quando ele entra no accrual, toda vez que ele tem, no final, ele mede o valor e depois sempre há valor de mercado. O que significa para o bem e para o mal. Porque o fisco não sai sempre ganhando, porque no sistema americano que tem o accrual, por consistência com o accrual, se a ação desvalorizou, você reduz a sua base de imposto de renda sim. É ganho e perda, ou seja, no accrual você vai variando, não é o nosso sistema. Nós optamos, eu acho que foi uma opção positiva, pela realização para não admitir a tributação apenas pelo accrual. Accrual é essa ideia de ficar verificando toda hora eu vou valorizando quanto que tem. Nós não temos isso aqui.
seria um outro sistema. Só para saber que isso existe, quando você vira lá fora, o que é o ECRO e tal, lá é uma opção. O contribuinte optou pelo ECRO, tem que ficar no ECRO também para o bem ou para o mal. Às vezes é muito bom, às vezes é muito ruim. Porque o que incomoda é você imaginar que você iria tributar a valorização da criptomoeda quando ganha, e quando perde você não pode deduzir isso. Fica uma coisa muito estranha. Por isso que você vai na realização, pelo menos, para ter uma coisa mais concreta. Que mais de dúvida que vocês tiveram, gente? Fala. Financeira não houve, né? Qual a sua opinião? Não. Ou seja, o que você está me dizendo é o seguinte, eu tinha disponibilidade naquele momento. Eu tinha disponibilidade. O bem... Fala. Pode falar, não, pode falar. Bem e altamente líquido. Ou seja, o fato... É o que a gente chama quase moeda. Não, é uma quase moeda, ou seja, não é moeda, mas é uma quase moeda. Eu poderia a qualquer momento, existe mercado para coisa, e eu poderia a qualquer momento dispor disso. É o que você está dizendo. Ou seja, eu tenho total disponibilidade. O fato é assim, isso a própria contabilidade reconhece que quando eu tenho um bem que é uma quase moeda, eu já posso reconhecer naquele momento a liquidez daquilo. Ou seja, é diferente se eu comprar um quadro que eu pintei, não recomendo, é um péssimo investimento. Mas aquele quadro, algum dia, pode ser que tenha algum valor, mas você não vai, por conta disso, querer tributar. Mas a situação não é... Vamos lá, se eu tiver ouro, eu posso tributar o ouro enquanto ele estiver no meu patrimônio? Posso tributar? A contabilidade permite que eu reconheça a valorização. Eu pergunto para vocês, existe aquisição da disponibilidade quando o ouro se valoriza ou não? No sistema jurídico que nós temos hoje, não. Gente, é importante dizer, hoje eu preciso... Assim, sim, é verdade que o CTN tem disponibilidade econômica ou jurídica, mas a lei ordinária optou pela disponibilidade jurídica. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, poderia mudar a lei e passar a tributar a disponibilidade econômica? Eu tenho uma tese, eu sou minoritário em muitas coisas, essa é uma delas, eu acho que poderia, desde que fosse para tudo. Ou seja, o que eu não posso é ter para alguns uma coisa, para outras outra, porque isso fere a igualdade. Agora, eu não veria problema, só para sua informação, se amanhã a lei ordinária falasse, vou fazer uma revolução. Doravante eu vou fazer a tributação com base na disponibilidade econômica. Eu vou usar, para resumir, aquilo que a contabilidade faz, aquilo que vale para o acionista, vale para o fisco. Um preceito que eu acharia até possível. O que é bom para o acionista, é bom para o fisco. Se o acionista pode receber dividendo, o fisco pode receber imposto e a base seria a mesma. Porque hoje o balanço que dá dividendo não considera a tal da disponibilidade jurídica, considera sim a disponibilidade econômica. Hoje existe uma disparidade entre o lucro contábil e o lucro tributário, que não é apenas por conta de despesas indedutíveis e receitas não tributáveis. Existe uma disparidade mesmo, em termos metodológicos, em termos de proposta. O balanço que dá dividendos é um balanço que parte de uma realidade econômica, com todo o subjetivismo próprio disso. A lei tributária hoje opta por um outro caminho. Ele fala em disponibilidade jurídica. É uma opção do nosso legislador e me parece válida. Então, hoje eu respondo, hoje não pode. Hoje a disponibilidade é jurídica. Toda a disponibilidade, todo o sistema é em disponibilidade jurídica, e aí que vem o ponto. Se tudo é no jurídico, eu não posso, na interpretação da lei, achar, neste caso aqui, basta a econômica. Porque eu diria, quando eu interpreto a lei, eu tenho que buscar uma coerência na interpretação da lei. Se o legislador fica na disponibilidade jurídica, eu não posso, como intérprete, imaginar que essa situação basta a econômica.
Porque é uma opção, são duas vias abertas para o legislador. Ele escolhe o que ele quiser. Agora, o que eu disse é outra coisa. Eu disse que eu poderia, amanhã, a partir do ano que vem, ter uma nova lei, fala o seguinte, doravante, a disponibilidade é econômica, plenamente econômica. Não interessa mais a questão do fenômeno jurídico, interessa o econômico, que, aliás, é a base dos dividendos. O acréscimo patrimonial, patrimônio que eu vou considerar, o patrimônio tal como consta do balanço das companhias. E o patrimônio, conceito de direito privado, contábil, não é o mesmo patrimônio, conceito de direito privado, do Código Civil. O balanço das companhias revela um patrimônio de uma forma pura, de um modo muito próprio. Então, eu estou dizendo, eu não veria problema de a lei ordinária mudar tudo. O que eu não acho que a gente pode entender é que, sem mudança de lei, eu teria uma tributação da disponibilidade meramente econômica. Eu preciso que ela tenha um fenômeno jurídico, eu tenho que ter uma certeza. O nosso legislador optou pela certeza. Então, voltando à tua pergunta, no caso, se eu tivesse a mera variação do Bitcoin, eu não posso tributar. Agora, quando eu vou ao mercado, naquele momento, eu efetivamente dispus das moedas. Veja, a variação, o ganho de capital, não existe, não ocorre no momento da venda. A valorização acontece naqueles anos que levaram até aquele momento da venda. Durante o tempo existe uma valorização. Existe um momento em que eu apuro a valorização. Então, cuidado. Uma coisa é quando existe a valorização. Tempos. Quando eu apuro, no momento da disponibilização, eu apuro. Então, a pergunta é, quando eu peguei a minha Bitcoin e fui ao mercado e encontrei alguém que entregasse uma Litecoin pela Bitcoin, naquele momento, o que aconteceu? Eu dispus. Eu tive aquilo que antes era uma mera avaliação, virou uma disponibilização. Eu dispus daquilo. Não? Por quê? Eu adoro quando alguém faz assim, não, e não tem coragem de falar. Por quê? Eu não acho que a troca nos mercados de criptoativos tratam de uma disposição, porque você nunca transformou em pecúnia, efetivamente. Então, veja o seguinte, na sua visão, então, a disponibilidade não tem que ser nem econômica, nem jurídica, tem que ser financeira. Então, não, pecúnia é financeira, então explica isso melhor. Você poderia ter disponibilidade, por exemplo, num título executivo imediatamente líquido. Então, já que ele é meramente executável, você toma uma disponibilidade dele. Desculpe, eu devo ser mais limitado, porque eu não vi a diferença entre o título executivo, que basta eu executar, e a moeda que basta eu disponibilizar. No momento que um e outro, o argumento é igualzinho. É igual, não, o argumento em si é igual. O título executivo que eu vou executar. A moeda que eu vou disponibilizar. Qual a diferença? De que o título gera uma obrigação. Ninguém tem obrigação de comprar a sua moeda. Você só vende ela se alguém aceitar. Claro que, efetivamente, existe um mercado que as pessoas têm... Ou seja, nós concordamos que enquanto eu tiver a moeda não há disponibilidade. Até aí está tranquilo. Eu falei que no momento em que eu peguei, achei o Pedro. Pedro, você quer pegar minhas moedas? Você fala assim, oba, eu quero. Me dá um carro em troca disso. Veja, você pegou, valorizou, e eu te entreguei a moeda e você me entregou um carro. Você não entende aqui que houve uma transação? Houve um acordo de vontades, chamado permuta, não é isso? Agora vem a pergunta. Essa permuta implicou da minha parte eu dispor de algo, de um ganho que era potencial. Foi valorizado por você? Você valorizou o que eu tenho? Se avaliou e disse, eu te dou o carro por isso? Entendeu? O ponto é você é o mercado, Pedro. Para mim, você era Pedro, agora você se chama mercado. Você, mercado, se chama Pedro, olhou para mim e falou assim, eu te dou esse valor. E eu realizo aquilo naquele momento. Antes, o que era potencial foi reconhecido pelo mercado como um valor. Veja, Pedro, se você condicionar a tributação à pecúnia, na verdade seria o grande paraíso para os executivos que têm o que a gente chama de fringe benefit. Sabe o que é fringe benefit? É toda aquela remuneração indireta. Ou seja, você tem o seu salário, mas você tem um automóvel, você tem uma casa de campo, tudo aquilo ali que é tributável. Ou seja, é o que a gente chama de salário in natura. Os fringe benefits, salário in natura. Na sua visão, que não é a sua visão, mas assim, o seu argumento leva a dizer que aquilo que for pago que não seja em moeda, em pecúnia, não é tributável. O que levaria a dizer que não existe renda, eu posso trabalhar
Veja, é até uma maravilha. Né, como contribuinte, eu gostaria de não pagar imposto por tudo aquilo que eu recebo que não é em moeda. Então, é assim, existe renda in natura. A renda não precisa ser em pecúnia, precisa ser avaliável, sem dúvida. Precisa ser determinável. Então, estão admitindo que o caso parece dar clareza que existe uma certeza com relação ao valor, à avaliação. Sim ou não? Ainda não? Walter perguntou a grande coisa, na primeira ou na segunda? Na segunda está muito claro, né, Walter? A segunda estava muito clara, porque eu entreguei aquilo e recebi um automóvel. O automóvel disse assim, vende esse automóvel, 120 mil reais. Eu vou lá, entrego os Litecoins, ele aceita. Na segunda, sem dúvida, né? Sem dúvida. Qual a diferença da primeira e a segunda, Vitor? A natureza jurídica do Bitcoin e da Litecoin é de criptoativos e não cripto sui generis. Por isso que eu acho que não há uma troca com valorização em mercado efetivo, e sim a manutenção no patrimônio de um bem de mesma natureza. Há uma ida a mercado? O Pedro era o mercado? Não, mas eu entreguei um bem e recebi outro bem. Os bens são distintos. Não, mais ou menos não, são distintos. Desculpe-me. É mais ou menos... Bitcoin e Litecoin é a mesma coisa ou são distintos? Então não é mais ou menos, é distinto. Não, porque mais ou menos é uma coisa... Eu não gosto dessas coisas em cima do muro. É ou não é? Né? Então é distinto. Eu entreguei uma coisa e recebi outra. Gente, essa grande questão tal do fato permutativo, a permuta que não se tributa. Gente, um cara que eu adoro, que é o Ricardo Maria de Oliveira, sustenta no livro, acho que o melhor livro de imposto de renda do país, Fundamentos do Imposto de Renda, do Ricardo Mariz, ele fala que permuta não se tributa. A gente tem que entender alguma coisa sobre isso, porque permuta não seria renda. Vamos falar um pouquinho sobre essa ideia. O que é renda ou o que não é renda? São muitos os conceitos de renda. Um conceito bastante interessante que a gente trabalha para saber se existe renda ou não, renda é riqueza nova. É algo que não existia e passa a existir. Sim, a própria valorização do bem pode ser uma riqueza nova. Riqueza nova incrementa a riqueza do país. O Bulhões Pedreira é muito feliz quando ele diz que se eu conseguisse somar a renda de todo mundo, eu chegaria ao PIB. Ou seja, o PIB do país é a riqueza produzida pelo país. A renda individual é a sua participação no PIB. Então, por isso é que o mero fato permutativo, enquanto tal, não é renda. Então, existe uma distinção entre renda, riqueza nova, e fatos permutativos que não são. O exemplo que eu dei para vocês claramente, a debênture convertida em ação. É um fato permutativo. Existem outros fatos que também não são renda. Um exemplo que eu lhe dou que não é renda é a doação. A doação, enquanto tal, olha, é uma transação, mas não é renda. Por quê? O PIB do país não cresce quando eu transfiro dinheiro para você, em doação. Não houve uma transação, não houve uma riqueza gerada neste negócio. Não houve um business aqui, eu simplesmente te doei. Não, Vitor, fala. Se não a compra e venda também não haveria riqueza nova, já que... Qual é a diferença entre compra e venda e doação? A doação é uma liberalidade, ou seja, eu não tenho na compra e venda, vamos lá, a compra e venda é o resultado, antes disso eu tenho uma operação comercial, eu tenho um acréscimo de valor a um bem, eu, comerciante, comprei por 10 e vou te vender por 12. Por quê? Porque eu consegui chegar mais perto do mercado, por N razões. O bem que eu comprei por 10, eu consigo vender por 12. Então, veja, estou gerando riqueza ao aproximar o bem do consumidor. Então, na compra e venda, que, na verdade, compra e venda, juridicamente, e permuta, são iguais. Se você olhar no Código, o Código Civil equipara um ao outro. A diferença é que pagamento em moeda ou não. Então, a permuta ou a compra e venda, enquanto tais, é o momento em que se concretiza algo que houve antes. Então, eu tenho um bem que eu aproximei do mercado, isso se chama agregar valor ao bem, gerar riqueza. Eu gero riqueza, sim, comerciante gera riqueza quando aproxima o bem do mercado. Eu agreguei valor ao trazer o bem para você. Aquela agregação de valor, aquela riqueza nova,
Você concretiza com a compra e venda. Não é a compra e venda que gera a riqueza nova. A compra e venda concretiza a riqueza, aquela mais-valia que eu gerei por trazer o produto até você. Então, cuidado. Já na doação, enquanto doação, eu não tenho aquele pressuposto de que eu valorizei. Só quero lembrar para você que a renda não é renda sua, mas é tranquilo na legislação que se eu comprei um bem por 10 e eu te dou por 15, eu pago imposto de renda sim. Eu doador, porque eu tive um acréscimo no meu patrimônio realizado. Então, naquele caso, a doação é o momento que se concretiza a riqueza anterior. A riqueza houve quando o bem que valia 10 vale 15, concretizado na doação. Eu falo, você não teve renda. Você não tem uma renda quando eu te transfiro aquilo. Se eu capitalizar uma empresa, também não tem renda. Eu simplesmente pego o meu dinheiro, constituo uma pessoa jurídica. Eu estou tendo uma mera transferência patrimonial. Agora, e a permuta, gente? Será que o que eu não me convenço é que na permuta eu não tive aquele momento anterior em que o bem foi valorizado, tão valorizado que você falou assim, eu quero. Você olhou para falar assim, eu quero, eu te entrego um carro por isso. Ou te entrego o Litecoin por isso. Num outro caso, você falou, eu quero. Então, veja, gente, não vamos confundir. A riqueza não surge no momento da transação. Aquela noção básica da regra matriz, critérios, etc., etc., o momento da transação é o critério temporal, é quando acontece. Mas a riqueza surgiu antes. Ela é tributada, o ganho de capital, a riqueza, tudo é gerado antes. Quando na compra e venda, você tem toda a razão. A compra e venda e a doação, enquanto tais, são iguais. Quanto ao momento. Só que a compra e venda pressupõe, e essa é a riqueza, e eu comprei e te vendi e houve um acréscimo patrimonial. Fala. Eu estou preocupado com o meu aeroporto. Fala. Tá. Aí é uma questão de como valorar ou não valorar, que o caso já deu como valoração. Porque existem vários modos de valorar, ou seja, o valor do bem, eu tenho o valor subjetivo, valor objetivo, como é que eu valoro? Você poderia entrar nesse mérito, e por isso que eu volto à questão da disponibilidade jurídica, porque eu preciso ter certeza com relação a isso. O argumento que não foi explorado, até porque o caso já dava, era com relação à certeza do valor. É assim, se não houver certeza quanto ao valor, você tem um grande argumento para dizer eu não posso pagar, ser tributado, eu preciso ter certeza. A disponibilidade tem que ser certa, disponibilidade jurídica. No caso, ninguém explorou, eu imagino que como o caso já deu esse valor, ninguém ficou explorando se havia certeza ou não havia certeza, porque aí seria um argumento interessante. Que baixou? Você deu o valor de hoje, é isso? Esse é outro ponto, mas cuidado. O fato gerador, naquela época, ou seja, o valor de... Não. Sim, que eu posso, que é determinável, ou seja... Não, aí sim, ou seja, dando a resposta, no caso específico, seria determinável o valor, seria possível determinar. Diga. Meu Deus do céu, naquele automóvel maravilhoso. Oi? 120 mil reais de capacidade. Aí é o ponto muito claro. Na medida que que houve a disponibilidade, o seu raciocínio é o seguinte, se eu ganhar salário e eu pegar todo o dinheiro e comprar um automóvel, eu não tenho que pagar imposto de renda porque eu comprei automóvel. Não dá, né? Não, qual a diferença? Aí, por exemplo, o STF chegou a... Porque no caso do imposto de renda, a capacidade contributiva como princípio, ela é aplicável de uma forma diferente do que em outros... Isso. Até
é porque acabamos de falar sobre isso. É a renda disponível que eu posso pagar imposto. Mas eu tive a disponibilidade daquilo. Eu tinha a disponibilidade, eu fui lá e permutei. No caso do IPTU, aí já é diferente. A aplicação da capacidade contributiva, no caso do IPTU, é diferente. Então, se a gente vai para a renda, como a gente está tentando tributar um acréscimo, aí seria diferente. Seria mais necessário ainda que houvesse caixas e ativos financeiros para poder arcar com aquele tributo. Que eu tivesse condições de pagar o imposto com aquele ganho que eu tive. Então, eu tive condições, mas eu optei pela permuta, é isso que você está querendo dizer? Ou seja, você está dizendo que quando eu... Olha o argumento que ela está querendo trazer. Quando eu comprei o automóvel, quando eu permutei pelo automóvel, eu não tive nenhum átimo, moeda ou quase moeda para pagar o tributo. Esse argumento é bom. Esse argumento é bastante interessante. Fala, Walter. Tinha. Não, vamos dizer que no momento eu tivesse. Então, vamos dizer que naquele momento, porque existe a tal segundo a informação que eles deram aqui, neste caso, existe um mercado próprio para isso, é fácil. Você está velho, cara, é fácil. É que... Tá, mas naquele segundinho, ele tinha. Daí ele pega aquela moeda, que ele podia transformar em moeda, em dinheiro, ele opta por permutar. Ele teve... Vamos lá, o acréscimo aconteceu, ele tem uma coisa que vale muito, e ele toma uma decisão. Se eu trocar por moeda, eu vou dispor disto, eu posso dispor disso, entregar para ele que me entrega a moeda, e eu vou pagar imposto. Entregar para ele que me entrega um carro, e eu vou dizer, eu não consigo pagar imposto, eu não tive disponibilidade. Não me convenceu que eu não tive disponibilidade nesse... Assim, admitindo esse cenário que eu tinha um mercado, podia entregar aqui, eu vou lá e faço esta operação, acho alguém e falo assim, vamos no escambo, que assim não paga imposto, não me convence que não houve disponibilidade. Porque aceitar a posição do contribuinte vai te levar... Por exemplo, o exemplo que foi dado é muito perigoso, porque pode levar, na posição do contribuinte, a essa renda nunca ser realizada, né? Porque a tendência do carro é desvalorizar. Né? Sim. Mas, por outro lado, na primeira transação, eu digo que quem tinha o Bitcoin foi a mercado, mas quem tinha o Litecoin também foi a mercado. Os dois têm imposto. E eu não tenho um momento de desvalorização daquele que tinha o Litecoin. Se tivesse, aí sim. Teve ou não teve, cada um... Pode ser que os dois tenham ganho, pode ser que o outro tenha perda, porque cada um tem a sua história. Não sei por quanto o outro comprou o Litecoin também. Então, teve ganho, teve perda, cada um tem a sua. Assim como o cara do automóvel também, pode ter um ganho, pode não ter um ganho. Porque, na visão de vocês, o cara que vendeu o automóvel, já não vendeu o automóvel também, não teve renda nenhuma. Ele dispôs do automóvel, ou seja, eu vou para a concessionária e eu não pago... Imagina, eu não vou mais pagar imposto de renda na concessionária. Diga, se eu perder o avião, você vai dormir na sua casa. Você mora aqui, não? Você mora aqui, não mora? Não? Então, olha, hotel é carinho, viu? Oi? Fala. Não, sim, mas são outros fatos geradores. Até o ano que vem, não sei o que vai acontecer, se vai ser dele ainda. PVA depende... Sim, vocês estão na mesma tese. É. Como que é? É lícita? Não, é lícito permutar? É claro que é lícito, não foi um negócio ilícito. Não, foi lícita... A conduta foi lícita. Isso não quer dizer que o tributo que o imposto não é devido. A conduta foi lícita. A pergunta é se houve disponibilização jurídica ou não. Houve. Sim. Sim. Regime de caixa... Desculpe-me. Regime de caixa não é regime financeiro. Eu voltei ao exemplo que eu falei do salário in natura. Se você entender que regime de caixa é só dinheiro, salário in natura não se tributa. Então não vamos confundir uma coisa com a outra. Regime de caixa significa eu ter pleno direito sobre aquilo. Significa que já é meu, já tenho a disponibilidade daquilo efetiva.
O que não significa... Não vamos confundir com disponibilidade financeira, pecúnia. Tá? Quando você tiver tentação de pensar em disponibilidade financeira, volte ao exemplo do salário in natura e volta atrás e fala assim, não, não é isso. Tá? Salário in natura é renda. Isso, eu não conheço alguém que diga que não paga imposto de renda porque o salário foi in natura. Esse juiz, aquele juiz era sacana pra caramba. A resposta era, basta vender criptoativos e pagar o imposto, naquele mesmo segundo. Ou seja, não permutasse por um carro de 120, considerando seu ganho de capital, permute por um carro de 90 e pague seu imposto, que você tem que pagar seu imposto. Se você tem criptomoedas que você pode comprar 120, permuta 90 e paga imposto. Sim! Não, do seu bem chamado criptomoedas. Na hora que você, que teve uma valorização, quer comprar um carro, você não pode comprar um carro de 120, porque você tem imposto na frente. Ou seja, a sua parte da riqueza é 90, porque 30 é do fisco. Sinto muito. Fisco é fisco, ele tem uma parte daquilo. A gente não gosta, mas é dele. Tá certo? Ou seja, a falácia aqui, aquele cara era terrível. Mas a falácia ali era isso, é achar que o 120 ia ser usado. Não, a resposta correta era, claro, o senhor o senhor permuta de acordo com a sua capacidade. O senhor só pode comprar um carro de 80, porque 40 é para pagar imposto. É assim que funciona a vida. Life is hard. Não, é um acréscimo. Tributo é condição. Não, é tributo, condição de propriedade. Deus do céu, isso aqui é tão... Está recuperando pensamentos... Não vou entrar nesse mérito. O mito da propriedade é... Nossa, não é por aí. Mas não vou entrar nesse mérito agora. Cara, eu vou perder esse avião. É a última, promete? Estamos combinados? Vai ser a última, vai ser genial a pergunta. Olha a pergunta genial, que é a última. O Ricardo é um cara genial, um cara agradabilíssimo. Eu adoro o Ricardo, é o cara que mais tem de imposto de renda, mas ele pode estar errado. Não, porque, por volta disso, porque eu não estou tributando a propriedade, eu estou dizendo o seguinte, a sua disponibilidade, aquilo que você pode dispor, é após o imposto de renda. O seu lucro é o lucro após o imposto de renda, não é o lucro antes do imposto de renda. Você nunca pôde comprar um carro de 120, porque você tinha que pagar imposto. Porque uma parte da valorização é do Estado, sinto muito. Você pague para o Estado que você deve e dispõe daquilo que sobrou. Como é que, não posso aceitar que todo mundo aqui que ganha 120 fica no bolso 90 e 30 vai para o Estado. E você, malandrinho, fique com 120. Esse é o ponto. Você não tem 120, não. Você tem 90, porque 30 é do Estado. Eu só não te tributei ainda, porque eu estou esperando o momento em que você vai disponibilizar. Mas entenda, o ganho você já teve, a minha parte está aqui esperando, no momento em que você disponibilizar, eu quero a minha parte. Porque você não tem 120. Você pensa que tem 120, você tem 90. Não é seu. Pessoal. Pessoal, só para encerrar o evento agora, antes que o professor Joelho perca o voo realmente. Queria agradecer a presença de todos aqui. O professor Caliano estava falando com ele agora há pouco no WhatsApp, ele está trancado em Brasília. Pediu para agradecer a todos vocês também, em nome dele. Já pediu para antecipar também a todos que estão aqui. A próxima edição do ano que vem vai ser na Bahia. Tá. Quem já participou não vai poder participar de novo. Exceto os árbitros. Não, exceto os árbitros que vão passear na Bahia. Mas não pode participar de novo, mas pode ser coach. E mais do que ser coach, agora uma recomendação séria. Vocês viram como é que funciona aqui? Pega a equipe do ano que vem, façam simulados. Ou seja, sejam os jogadores, sejam os Walter Lobato da vida, assim, puxando o tapete o tempo todo para treinar a equipe. Pessoal, os certificados vai ser tudo online, tá? Ele vai ainda para assinatura na Dom Helder, vai assinatura lá em Porto Alegre, a gente vai disponibilizar no site. Qualquer coisa, se tiver alguma faculdade que precisa realmente antecipar algum prazo de entregas memoriais, nos avisem que a gente tenta cumprir, ou apresentar uma declaração, ou alguma coisa que ajude vocês. Tá? Então, muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima.